Olá, eu sou Birinho Odara, sou assistente social, mestre em políticas sociais e doutoranda em filosofia, além de ser pesquisadora dos temas de racismo, colonialidade, decolonialidade, Estado e branquitude. Hoje a nossa aula é sobre colorismo e branquitude, o poder associado à raça e cor. Eu sou uma mulher negra, com blusa preta, brincos azuis, cabelo cacheado, preso, e é isso. O tema sobre colorismo e branquitude é um tema muito importante, principalmente porque durante muito tempo no nosso país, mas não só, em várias sociedades colonizadas, o branco não era nomeado nas relações sociais. Esse movimento tem se tornado cada vez mais presente, a forma como nós temos indicado não só a pessoa negra nessa disposição do racismo e os povos indígenas, mas também responsabilizado, nomeado, racializado aquele sujeito, aquele coletivo responsável pela manutenção de um sistema de opressão tão refinado como o racismo. O racismo, ele precisa ser identificado como um sistema de vantagem e desvantagem. Se tratando de desvantagem, é quando nós, portanto, somos os protagonistas dessa discussão. Mas quando se trata da discussão sobre vantagem, é o que vem à tona, portanto, a importância de se nomear quem é o branco e o que é a branquitude. Como consequência disso, a lógica do que é branquitude, brancura, e o papel que o branco ocupa no imaginário social brasileiro, material e simbolicamente falando, traz à tona a importância do debate também sobre colorismo, que são essas gradações, essa diversidade do ser negro no Brasil e a forma como isso se aplica materialmente, cotidianamente, nas nossas relações sociais. Vamos falar um pouco mais sobre isso, passando sobre esses aspectos. Primeiro tópico, branco tem raça? Segundo tópico, o que é branquitude? Terceiro tópico, pacto narcísico da branquitude e, por fim, colorismo. A pergunta branco tem raça é muito importante e ela coloca muitas pessoas numa situação de desconforto, Como assim eu tenho raça? Como assim falar de racismo é falar dos brancos? E aí é exatamente esse momento que a gente começa a nomear, a chamar para a conversa as pessoas brancas que frases como todas as vidas importam, somos todos humanos, vem à tona. Ou até mesmo aquela frase do racismo reverso. Ou seja, enquanto o debate de raça fica sob a responsabilidade das pessoas negras e indígenas, isso não é um problema que gera de fato um desconforto para as pessoas brancas. Eles conseguem até existir com o fato de que nós estamos nos organizando e pensando o racismo. Mas quando a gente chama as pessoas brancas e as responsabiliza, as falas são as mais absurdas possíveis. E como você, sendo uma pessoa negra, ou branca, ou indígena, dentro das suas especificidades, da sua identidade racial, pode, portanto, se colocar nessa discussão tão importante que não tem a ver só com as pessoas que são dominadas. Tem a ver com o nosso próprio sistema político e com aquilo que nós queremos construir enquanto sociedade coletiva. Vamos lá. Branco, portanto, tem raça? Traz à tona a primeira reflexão. A história do mundo foi construída a partir da história dos brancos. Uma vez que nós não identificamos o branco como raça, ele tem na sua identidade vários outros aspectos que não são escondidos pela raça. Uma vez que o branco não tem raça, portanto, ele tem território, ele tem nome, ele tem CPF, ele tem história, ele tem inclusive acesso à sua própria genealogia, ele sabe de onde veio. Essa perspectiva, portanto, da raça que não se coloca como uma impossibilidade de compreensão de si mesmo, porque a raça é uma categoria que aprisiona a nossa identidade. Se a raça não aprisiona a identidade dos brancos, eles vão se colocando, se consolidando na história do mundo, nas relações sociais, políticas e econômicas, como sujeitos da norma, padrão, os sujeitos universais. Quando eu te peço para imaginar uma mulher, você muito provavelmente vai imaginar uma mulher branca. Quando eu te peço para imaginar um homem, você também vai imaginar, muito provavelmente, um homem branco. Se eu quiser que você pense, portanto, numa mulher negra, eu preciso direcionar o seu pensamento, o seu imaginário, ou para um homem negro, uma mulher indígena, um homem indígena. Por que isso? Porque a norma se estabelece a partir do corpo branco. Quando eu peço também para você pensar o que é cultura, o que é um bom filme,
o que é um bom livro, muito provavelmente as suas referências são europeias, porque a Europa se estabelece também como uma norma. Essa norma precisa ser questionada, precisa ser enfrentada, porque apesar do mundo se vender e se colocar como a história dos brancos, mas não dos brancos, né, como uma história universal, essa história não contempla a diversidade, os conflitos, as particularidades históricas de determinados territórios. Onde é que nós estávamos enquanto povos africanos ou povos indígenas durante a Idade Média? O que a história conta sobre os grandes acontecimentos do mundo, contempla sobre as particularidades desses povos? O que a história comum, a história normativa, a história dos livros aborda e contempla sobre aquilo que os povos africanos estavam vivenciando, produzindo enquanto civilizações? Nós sabemos muito pouco sobre esses povos, sobre os acontecimentos históricos, sobre a própria Revolução do Haiti, enquanto a Revolução Francesa, enquanto as revoluções que acontecem dentro do cenário europeu são fortemente difundidas ao redor do mundo. E nós somos condicionados a acreditar que saber a história da Europa é saber a história de todo o globo. Quando, na verdade, a forma como, inclusive, nós conhecemos não só a Europa, mas todo o Oriente, a forma como o Ocidente constrói a ideia de Oriente, é, na verdade, um distanciamento causado pela racialização. Nós não conhecemos o Oriente tal como ele é, porque nós só conhecemos hoje o que o Ocidente diz sobre o Oriente. E aí eu te pergunto, nós sabemos de fato o que é o continente africano e o que são os povos indígenas, ou nós sabemos o que o branco diz sobre esses territórios, povos e civilizações? Essas perguntas são importantes exatamente para enquadrar e entender como a branquitude internacional, como os brancos europeus ou os brancos brasileiros estão compartilhando entre si uma manutenção de um lugar racializado. Dizer, portanto, que o branco tem raça é dizer que eles se organizam coletivamente para sua autopreservação, para sua manutenção e para a expansão dos seus valores civilizatórios, que são determinados por um geocorpo europeu. O racismo, portanto, ele é um sistema baseado em princípios de hierarquização dos fenótipos e território. O branco se define como branco na medida em que ele define que o africano e que o indígena têm fenótipos e culturas que são inferiores. Essas culturas, e esse fenótipo inferior precisa ser exterminado ou, em muita medida, submetido a um processo de embranquecimento para que esses corpos e essa cultura sejam eliminados na medida que a sociedade vão evoluindo. Porque esses valores, esses traços, esse corpo, essa cor denotam uma não-humanidade. Esses sujeitos, portanto, ausentes de racionalidade, ausentes de alma, não têm capacidade racional, teleológica, cognitiva para contribuir efetivamente com o processo político da própria civilização que vai se construindo no novo mundo. Nós, portanto, enquanto africanos, negros da diáspora e povos indígenas, somos condicionados a participar da construção das Américas a partir de 3 lugares: do embranquecimento, do silenciamento ou do extermínio. Esse racismo, portanto, ele é consolidado a partir da própria construção das raças. O que é a construção da raça, portanto? A raça é a dimensão indispensável para a consolidação do projeto colonial. O projeto colonial só dá conta de existir da forma como existiu, dominando territórios e povos a partir da perspectiva da raça. Uma vez que ele define que tem sujeitos que são coletivizados a partir de fenótipos negroides e de culturas não europeias, como os povos indígenas e africanos, nós vamos consolidando, portanto, vai sendo consolidado a ideia de que esses sujeitos podem ser exterminados ou que a sua identidade, a sua função social está limitada à subserviência àquilo que o projeto europeu quer empreender, que é, portanto, a escravidão. A escravidão dá materialidade e define a identidade do sujeito colonizado. Ser, portanto, africano e indígena é ser o sujeito apto à escravidão, que merece, que deve servir aos intentos coloniais de manutenção e expansão do poder. A raça, portanto, surge como uma categoria central sobre o mundo. A definição de quem pode ser
expropriado da sua terra, traficado, explorado, morto, exterminado e aculturado, vem da perspectiva racial, de autodefinição do branco como sujeito civilizado, belo e humano, em contrapartida, comparado com esse sujeito bestial, animalizado, que não tem nada para contribuir, né, racionalmente, politicamente, com esse novo território. Uma vez que essa raça, portanto, é central para definir os lugares sociais, ela vai determinando e sendo determinada a partir da lógica do que é humano. E aí existem uma série de valores associados a esse humano. A nossa capacidade política, a capacidade de errar, a possibilidade de se sentir pertencente ao território nacional, a forma como somos identificados como cidadãos ou não, né? Uma pessoa negra andando na rua e é lida como ladrãozinho, a mulher negra como a mulata. Esses lugares socialmente determinados estão constituídos a partir de uma lógica da não-humanidade. A pessoa negra não pode errar no território colonizado porque já te foi dada uma chance. A primeira chance que nos deram foi de permanecer vivos. E aí não é admissível que uma pessoa negra erre porque é como se ela estivesse, portanto, abrindo mão da segunda chance que esse mundo colonial dá para essa pessoa negra. E existem lugares específicos que nós, pessoas negras e indígenas, devemos ocupar na sociedade, de tal modo que a gente não atrapalhe o curso da modernidade, o curso do progresso, porque ainda que nós estejamos, de alguma medida, né, colonizados e aculturados da perspectiva africana e indígena aqui no território, nosso corpo ainda denota o princípio e essa ideia de sujeitos que não são belos como o europeu. E aí entra o elemento da brancura como definidor estético, político, filosófico. A raça, portanto, determina qual corpo e cultura tem valor. Não é só qual corpo e nem só qual cultura. É um sistema que se alimenta dessas duas dimensões. A raça também é uma tecnologia da diferença. Ou seja, a forma como, por exemplo, os judeus durante o nazismo foram condicionados àquela situação de eliminação, né, nos campos de concentração, está associada e bebe da tecnologia da raça. A forma como os africanos, negros da diáspora e indígenas vivenciam a experiência colonial deu a gramática para que povos como os judeus vivenciassem o nazismo. A grande diferença do nazismo é que ele tem data de início e data fim. E hoje a Alemanha não deixa a população esquecer a violência que foi o nazismo, para que essa população não incorra no mesmo erro. Em contrapartida, no Brasil, a escravidão é um tema de piada e o período colonial é muito pouco compreendido nas suas dimensões mais simbólicas, né? A gente sempre tende a olhar para o período colonial pela via da escravidão e esquece de toda a catástrofe metafísica e ontológica que esse período gerou na nossa subjetividade e na nossa identidade. Portanto, o nazismo vai ser lido como um crime contra a humanidade exatamente porque é um momento em que as tecnologias coloniais da raça foram utilizadas contra pessoas brancas. Durante o momento em que essas tecnologias foram utilizadas contra pessoas negras, isso, até mesmo em termos quantitativos muito maiores do que foi o nazismo, não representa um crime contra a humanidade, porque pessoas negras, africanas e indígenas não são humanas. E aí a raça, portanto, como essa tecnologia da diferença, vai dar inclusive suporte para a construção de novas categorias de dominação. Vale a pena investigar, por exemplo, como a questão das pessoas trans, a transfobia se articula também muito com a raça. Seja porque a categoria bebe dessa ideia de que sujeitos podem ser eliminados a partir do que eles são, seja também porque a maioria das pessoas trans que morrem são pessoas negras. E a raça, portanto, como já dito, retira a subjetividade e a nossa identidade. Nós não somos mais, portanto, um povo do Mali, povo de Angola, da África do Sul, da República Dominicana. Nós somos agora filhos de escravizados. Nós não temos história, memória. Os povos indígenas é um povo só, é tudo índio, né? Essa identidade vai retirando as possibilidades e aquilo que a gente tem de único, de cultural, de diverso, que inclusive uma cultura, um valor civilizatório que coloca em xeque as intenções de dominação do branco europeu. A Europa se consolida, portanto, a partir de valores muito únicos que lhe são próprios. E por isso ela só consegue estabelecer uma relação da diferença com o povo africano e o povo indígena a partir do extermínio. Ela não consegue coexistir com, por exemplo, os saberes civilizatórios ainda mantidos dentro dos territórios quilombolas, dos territórios indígenas, dos próprios terreiros.
o nosso saber, os valores de comunidade, a perspectiva Ubuntu, a lógica Adinkra de Sankofa, uma perspectiva de hierarquia que respeite a diferença, como é para a população africana, um tempo cíclico e não linear, como é o da modernidade, tudo isso ofende e coloca em xeque os valores tão importantes para a manutenção e expansão do poder colonial dentro dos territórios colonizados, ainda na modernidade. E aí a gente chega no mito do racismo reverso. Como, com todo esse contexto, existe a possibilidade da brancura, da branquitude, das pessoas brancas articularem uma narrativa de autodefesa para que elas não se responsabilizem por aquilo que elas estão recebendo, ou seja, sendo herdeiras, simbólico e materialmente, do que foi construído durante o período colonial. Não tem como hoje, a gente negar 500 anos de história de um sistema extremamente complexo, engendrado, e dizer que o fato de nomear pessoas brancas, de racializá-las, não porque nós queremos que elas percam a sua identidade, mas porque nós queremos que elas reconheçam aquilo que elas compartilham coletivamente como material e simbolicamente fruto da sua própria brancura. Determinados acessos, possibilidades de existência, serem lidos como pessoas subjetivas, bonitas, interessantes, não serem confundidas com ladrão, não terem medo delas andando na rua, são aspectos simbólicos, mas também materiais que elas herdaram do período colonial. Existir, portanto, como majoritário nos cargos públicos, nas universidades públicas, compor majoritariamente a classe dominante desse país, indica materialmente que a brancura é um valor simbólico, real, material, que se expressa nas nossas relações sociais, econômicas e políticas. Portanto, falar que o branco tem raça é evocar essa coletividade que organiza de forma não nomeada as pessoas brancas na diáspora e, sobretudo, no Brasil, que é o lugar do qual nós estamos falando. E aí, portanto, o que é a branquitude? Branquitude é um conceito que nasce com Janet Helms na década de 90 nos Estados Unidos, que vai ser intitulado como Whiteness, mas que aqui, nos movimentos de compreensão, de articulação, de estudo sobre o branqueamento no Brasil, traz à tona aquilo que a Maria Aparecida Bento, na década de 90, também conceitua como branquitude, enfim. Ela bebe dessa narrativa norte-americana de Janet Helms e articula esse conceito para a realidade brasileira. Ela faz isso também muito porque ela bebe e reverencia Guerreiro Ramos, que lá em 1958 vai pensar a patologia social do branco brasileiro. Nós já temos alguns indícios teóricos, há mais de 50 anos, que vem pensando aí o branco nessas relações raciais, mas só agora, talvez nos últimos 3, 4 anos, é que isso tem ganhado uma ênfase e uma notoriedade na discussão sobre raça. Branquitude, portanto, para mim, enquanto pesquisadora, que também venho há alguns anos tentando entender esse conceito e bebo de Guerreiro Ramos, Maria Aparecida Bento e Sueli Carneiro e Lélia Gonzalez, que são pessoas que não necessariamente, Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro, vão falar efetivamente do conceito de branquitude, mas o que elas trazem à tona é indispensável para a compreensão dessa disposição racial. Branquitude, para mim, portanto, se consolida a partir de 3 aspectos. Primeiro, é uma identidade. A gente está falando de um corpo que é uma instituição política. Esse corpo, como instituição, ele reproduz, ele materializa, ele vivencia as expressões materiais dessa brancura. A brancura é um valor simbólico, real, que se consolida nas nossas relações, na forma como você é visto e vê o outro. O processo de identificação é a forma como a gente está no mundo e estabelece conexão com as coisas, como a gente se sente pertencente ou não. A identidade, portanto, não é a forma só como nos veem, mas a forma como nos vemos. E as pessoas brancas, apesar de não assumirem, se veem sim como brancas. E elas veem os seus pares também como brancos e se articulam entre si como um coletivo não nomeado. Falar de branquitude, portanto, como uma identidade nos leva também a pensar a miscigenação e embranquecimento.
Porque se a brancura é a forma pela qual as pessoas se identificam como sinônimo de humano, civilizado e belo, a busca da miscigenação, ou a propagação da miscigenação, né? A defesa dessa forma de mistura, que é muito marcada na nossa identidade nacional brasileira, vai defendendo, em última instância, e na sua forma mais silenciada e sutil, a promessa de embranquecimento da nação como uma perspectiva de desenvolvimento e evolução cultural. Então, nós estamos, em alguma medida, aqui pensando as relações interraciais de uma forma não politizada, e esse amor, esse apego, essa falta de criticidade sobre a forma como nós temos nos relacionado afetivamente, mas não só, né? Também a forma como nós temos nos colocado politicamente, identificado o branco, nomeado essas violências, nomeado e entendido de que forma o projeto colonial ainda se reproduz, se materializa nessa instituição política que é o corpo branco, nos leva, portanto, a entender que o embranquecimento é um projeto em curso. E aí, nesse movimento de identificação, muitas vezes nós, pessoas negras e as pessoas indígenas, são colocadas a condicionar, a olhar para o branco como uma referência de beleza, civilidade, de estética, né, de intelectualidade, e o nosso desejo de ser branco é o desejo de ser aceito, ou o desejo de ser salvo, o desejo de ser moderno. Essa identificação, portanto, entender a branquitude como uma identidade, nos auxilia a perceber como, em grande medida, esse desejo de brancura se expressa na forma como a gente se identifica com o mundo e como o mundo nos força a nos identificarmos. Como se os valores mais positivados fossem sempre brancos e, consequentemente, termos esses valores e sermos validados assim nos faz querer ser brancos para que nós tenhamos, portanto, a validação desses valores. Segundo ponto, a branquitude é uma estrutura. E aí, por que é uma estrutura? Porque as dimensões materiais, né? A gente está falando da consolidação e a forma como as pessoas negras e indígenas tiveram acesso à terra, a trabalho, à educação, né? Efetivamente, não só as leis do Estado, como as leis não ditas, as entrelinhas, a não ação do Estado, a não política pública, tem fortalecido e consolidado uma estrutura política e econômica ausente de pessoas negras, ausente de pessoas indígenas e ausente também de uma ética que não seja eurocêntrica. A estrutura, portanto, ao nosso redor, a forma como nós vivenciamos a cidade, a segurança pública, o Estado democrático, está toda permeada pela manutenção do geocorpo europeu e para a manutenção também da brancura do corpo da instituição política que é o corpo branco. E, por fim, nós temos também a branquitude como um parâmetro de humanidade. Ou seja, na medida que os valores civilizatórios europeus se tornam referência de corpo e de cultura, o branco europeu, aquele dos olhos azuis, do cabelo loiro, da pele alva, se torna no nosso imaginário social e político, mas não só, né? Também a partir do que a mídia fomenta, a religião fomenta, essa visão de Jesus Cristo como um cara branco dos olhos azuis, tudo isso vai consolidando uma referência de parâmetro de humanidade que quanto mais próximo dessa brancura, mais eu me sinto humano, mais eu me sinto belo e civilizado. Nós vamos entrar um pouco mais sobre esses três aspectos agora a seguir. O branco brasileiro, por exemplo, então quando a gente está falando de identidade, branquitude ela articula fenótipo, ou seja, os traços, a cor da pele, o cabelo, é a forma como você é identificado. Então, eventualmente, né, como a gente vai ter aqui, o branco brasileiro, ele vai ter um cabelo crespo, ele vai ter talvez uma cor mais corada, se ele vive numa cidade litorânea, né? Ele vai ter, por exemplo, eventualmente um nariz largo. Mas nós precisamos entender que o branco brasileiro, ele não é o branco puríssimo, como é, por exemplo, o caso da Gabriela Prioli, né? É uma branca da pele extremamente clara, dos olhos azuis, cabelo loiro. Essa é a representação mais próxima do branco europeu, norma superior de humanidade, né? A referência suprassumo. Mas no território nacional nós vamos tendo gradações dessa brancura. O branco também não é um sujeito único. Por quê? Nós temos uma articulação em que a brancura, a branquitude, ser branco é uma relação, é uma categoria relacional. Isso vai se articulando também com o território. Veja bem, o branco brasileiro do Sudeste, ele tem um poder de identidade, um poder social, simbólico e material superior,
em termos, né, racistas, ele se considera superior ao branco nordestino, por sua vez. Porque aqui a gente tem a questão racial articulada ao território. Em contrapartida, o branco nordestino se considera superior ao negro sudestino. Ou seja, ainda que a raça se articule ao território, a raça vem antes como um elemento que vai determinar essa articulação, essa relação de superioridade e inferioridade que o território eventualmente pode articular. E aí o branco brasileiro, ele tem... Como é que se identifica o branco brasileiro, né? O branco brasileiro é aquele que no território nacional usufrui de todos os direitos e benefícios e privilégios da sua brancura no território, mas quando sai do Brasil é chamado de latino. Por quê? O branco supremo é o europeu. Então os brancos que vão sendo, né, herdeiros desse valor simbólico nos territórios colonizados, eles ainda não têm aquilo que também articula superioridade ao branco europeu, que é o seu território. E aí, nessa disposição, a gente vai experienciando como a brancura é uma categoria relacional de identidade que se articula com outros valores, mas que, em última instância, é a raça quem vai informar o seu lugar nas relações sociais. E aí é importante também pensar que a brancura, ser branco, não é uma coisa fixa e única, né? O branco tem várias representações e ele usufrui desse poder com disposições maiores ou menores a depender de onde ele está, da sua classe, mas ainda assim, independente disso, e por isso vamos falar de poder simbólico e material, ele usufrui desse benefício, né, desse privilégio de ser branco. Se tratando do poder material e simbólico, que é o aspecto que a gente vai falar mais sobre a estrutura, nós temos, portanto, quando a gente olha para essa imagem, né, do branco com paletó, muito provavelmente, se você pensa num homem de negócios, é esse sujeito que vem à sua cabeça. Né? Se eu peço para você pensar sobre prosperidade, sobre sucesso, sobre desenvolvimento, sobre sonhos, a imagem vai se parecendo com essa superior. E aí a gente está falando de um dado de 2016 do IBGE, em que 1% da população com maior rendimento é mais ou menos 80% branca. Ou seja, os valores simbólicos, mas também o acesso material está relacionado à raça. E aí 10% da população com menor rendimento é majoritariamente negra, cerca de 80% de pessoas negras. Ou seja, o que essas imagens informam sobre os lugares que nós queremos ocupar? O que essas imagens informam sobre a construção do Brasil e a forma como a raça define as nossas posições sociais e os nossos acessos? E aí nós entramos aqui, por fim, nessa lógica do parâmetro, né? Esse parâmetro de humanidade, de civilidade, de beleza, que é próprio da branquitude. Quem é, portanto, o humano, civilizado e belo no imaginário internacional? Não só no nacional. Em qualquer lugar do mundo, quem é o civilizado, humano e belo? Muito provavelmente ele vai se parecer com esse cara aqui, né? O branco dos olhos azuis, europeu, homem, cis. E aí a gente, conforme a gente vai complexificando as nossas relações sociais e a classe dominante tem novos desejos de dominação, nós vamos adicionando categorias que autodefinem o sujeito superior. Então nós temos, portanto, né, com o passar do tempo, aquilo que era, durante o período colonial, europeu, somente europeu, branco, ao longo da complexificação da nossa sociedade, esse europeu branco tem se consolidado também a partir de outros valores e outras identidades como ser homem, ser cis, né, ser cristão, ser jovem, não ter deficiência. Ou seja, essa sociedade ela vai criando mais barreiras que vão definindo o sujeito superior. Em contrapartida, né, como oposto disso, nós temos como identidade, como representação, como povos e civilizações, aqueles que são originários, né, de África ou das Américas, os negros da diáspora também, e esses são grupos alocados como contraposição àquilo que nós identificamos e sentimos quando olhamos para uma imagem de um branco europeu, como referência dessa humanidade, civilidade e beleza. E aí esse branco europeu é tão complexo e é tão profundo aquilo que a branquitude gera na nossa subjetividade e na nossa dimensão
simbólica enquanto sociedade coletiva, mas também materialmente falando, é que esse sujeito branco europeu, quando a gente olha para ele, aciona uma identificação de que ele está apto a exercer quaisquer funções na nossa sociedade, no âmbito político e econômico. Ele tem racionalidade. Ele é o sujeito que tem capacidade de falar sobre qualquer assunto, de determinar, inclusive, os rumos da nossa civilização. Esse sujeito, ele é a referência, portanto, o mandatário, o patriarca, né? Aquele que tem legitimidade para direcionar a nossa identidade, os nossos sonhos, a nossa perspectiva de futuro. É ele que nós recorremos teórico e metodologicamente para responder às grandes questões da nossa vida. É esse europeu que responde o que é o amor para a gente, o que é uma economia sustentável, o que é revolução. É esse europeu que tem preenchido o nosso imaginário simbólico, material e determinado os rumos da nossa vivência. Mas o que esse homem de fato entende, compreende, está atravessado enquanto perspectiva de vida, enquanto um corpo político, né, um corpo enquanto instituição política que pode pensar a partir do meu corpo, que é tão diferente do dele. E aí, um outro aspecto da branquitude é que, na lógica de se estabelecer como norma, ele se estabelece como voz universal. Então, esse branco, esse sujeito branco, ele se considera como aquele que pode falar por todos. Essa lógica de que pode falar por todos é o que vai eliminando, mitigando, silenciando não só a voz de mulheres negras, de homens negros, de pessoas indígenas, mas também vai silenciando a contribuição absurda que o continente africano pode dar para a consolidação, para o imaginário, para a ética, a existência de um novo mundo, de uma nova possibilidade de existir, não só no Brasil, como em outras sociedades colonizadas. E aí esses povos originários, por sua vez, né, os africanos e os negros da diáspora, vão sendo alocados como sujeitos que podem ser exterminados, eliminados, silenciados. O que vai ficando desse esvaziamento subjetivo é um grande trauma e adoecimento colonial dentro da nossa identidade e a nossa redução a simplesmente um corpo que serve materialmente a essa brancura, mas que não pode contribuir de maneira intelectual, cognitiva, racional, para pensar a política, para pensar as teorias, para pensar o que tem de mais importante sobre os rumos da sociedade. E aí, quando nós estamos aqui pensando sobre grandes questões teóricas, chaves para consolidar os nossos projetos, para pensar a nossa perspectiva profissional, para elaborar algum tipo de entrega, algum tipo de estudo, né, de artigo, enfim, o que quer que nós estejamos aqui produzindo enquanto sujeitos na nossa experiência, muito provavelmente nós não somos influenciados ou nós não somos naturalmente levados a considerar o continente africano e os povos indígenas das Américas para se pensar, para se questionar e para responder essas grandes questões. Quem tem respondido às grandes e às pequenas questões da forma como nós devemos nos comportar e imaginar o futuro é esse homem branco europeu. E o quanto essa brancura, essa branquitude, portanto, tem limitado a nossa experiência enquanto sujeitos tão diversos que pode aprender com outras perspectivas a reelaborar esse mundo. Não só a nossa identidade, né? Não só a forma como nós nos vemos, mas simplesmente quebrar esse espelho colonial que faz com que nós queiramos ser aceitos não só por esse homem branco, mas também pela própria Europa. E aí, com isso, no próximo encontro, a gente vai dar continuidade a essa discussão e falar um pouco mais sobre colorismo, lugar de fala.